Bom dia, meninos! A nossa aula hoje vai ser sobre a industrialização brasileira. Nós vamos ver como o café contribuiu para a nossa industrialização, que foi a base industrial do Brasil. Nós vamos ver as crises que favoreceu o processo industrial no Brasil. Vamos também falar da Revolução Industrial, um século depois, em nosso país. Nós vamos ver a mudança desse país rural para urbano. E tudo isso nós vamos ver na aula de hoje. Vamos lá no slide. E depois nós temos um vídeo para ver essa transformação que ocorreu durante esse tempo. Olá, meus amores, nós vamos dar continuidade à nossa aula, enfatizando aí o café como a base da industrialização, período colonial, 1822, a agricultura era a base da economia brasileira, já que era proibido a instalação de estabelecimento comercial industrial na colônia para evitar a concorrência com a metrópole. O império, no século XIX, o café se tornou o principal responsável pelas mudanças sociais e econômicas do país, grandes exportações e substituição da mão de obra escrava pelo assalariado. Esse período voltado para essas exportações foi denominado de Plantation. Durante a primeira metade do século XIX, nos tornamos um império. A produção e a exportação do café se tornou a principal atividade econômica responsável pelas mudanças sociais e econômicas em nosso país, sendo que o café era seu produto principal de exportações. Em 1850, o fim do tráfico negreiro para o Brasil. Nesta época, a produção de café estava em alta e atraiu imigrantes europeus, além de se tornarem alternativa aos escravos negros. Se tornariam os primeiros trabalhadores de indústria que começava a nascer em nosso país. O café, que era a base da industrialização, com o aumento da exportação do café, a cidade de São Paulo tornou-se o principal produtor brasileiro. Tornou-se o centro econômico e financeiro do país. E por causa da urbanização, surgem outras atividades ligadas ao setor terciário, como o comércio, a escola, hospitais, redes de água e esgotos, iluminação pública, transportes, bancos, além de indústrias. Então, o que acontecia naquela época? As exportações do café estavam em alta, com o lucro que eles, fazendeiros, recebiam do café, eles investiam nas indústrias. Havia um investimento nas indústrias. Só que essa indústria, no final do século XIX, poucas indústrias como cerâmica, tijolos, móveis, tecidos e roupas, que não exigiam grandes investimentos para serem instaladas, que nesse período vendiam muitos sacas de café, mas compravam equipamentos para a indústria que vinha do continente europeu e era muito mais caro do que os produtos agrícolas exportados para esses países. O café, como base da industrialização, no século 20, a exportação de produtos agrícolas era menos valorizada e a exportação de máquinas e equipamentos industrial mais caro. Eles terminavam perdendo com essa compra, porque os produtos agrícolas eram menos valorizados e as máquinas, que eram os equipamentos industriais, era mais caro do que os produtos agrícolas. A expansão do café para o interior paulista, necessidade de mão de obra, incentivos à imigração. Então, meus amores, a expansão do café para o interior paulista necessitava mais de mão de obra para a colheita do café. E com isso vieram os europeus para trabalhar no café. Houve um incentivo a esses imigrantes em ficar em nosso país, principalmente porque nesse período já havia o fim do tráfico negreiro. O que aconteceu? O incentivo maior aos imigrantes na produção desse café, para a colheita do café.
Na fase da expansão para o interior de São Paulo, a atividade cafeeira começou a sentir problemas de escassez de mão de obra, tanto escravizada quanto livre. Para contornar a situação, muitos latifundiários do café incentivaram a migração. Então, esses imigrantes vieram para o nosso país e passaram a ter uma mão de obra assalariada. Mesmo com esse incentivo da mão de obra assalariada, houve a crise que favoreceu o processo de industrialização. Qual foi essa crise que favoreceu o processo de industrialização? A crise do café, que começou com a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, envolveu os países europeus, dificultando as exportações do café, substituição das importações, estímulo do mercado interno. Então, esse processo, conhecido como substituição de exportações, esse processo foi importante, não só pelo surgimento de novas indústrias, mas porque também estimulou o mercado interno. Então, não foi só o surgimento de novas indústrias, mas também estimulou o mercado interno. Em 1929 e década de 1930, a crise mundial, latifundiárias e banqueiros passam a investir na produção de mercadorias para vender no mercado interno. A primeira revolução industrial brasileira, que com isso, nesse período de 1929, houve uma crise mundial que afetou a economia brasileira, ainda baseada na produção e exportação do café. Nesse período de 1929, a economia ainda era baseada no café. Com essa crise, se propagou por toda a década de 1930. Muitos latifundiários do café e banqueiros passaram a então investir na produção de mercadorias. A Revolução Industrial, com mais de 100 anos de atraso em relação à Inglaterra, que havia começado no século XVIII, e a outros países que já se encontravam na Segunda Revolução Industrial, como o Japão, os Estados Unidos e a Alemanha, portanto, somos uma nação de industrialização tardia ou retardatária, o nosso país, que nós começamos a nossa revolução 100 anos depois. Como o Japão, os Estados Unidos, a Alemanha já estavam na segunda revolução industrial e o Brasil agora que estava começando a sua industrialização. Por isso que nós somos uma nação de industrialização tardia ou retardatária. A industrialização estimulou a urbanização industriais, migração do campo para a cidade, o aumento da oferta de emprego nas cidades e o aparecimento de novas profissões. Tudo isso veio com a industrialização, esse desenvolvimento e o aparecimento de novas profissões, porque até então o nosso país, até a década de 60, o nosso país era um país rural. A partir desse momento que houve uma revolução industrial, mesmo tardia, o nosso país passou a ser um país urbano, passou a ser um país industrial. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso conteúdo, reforçando essa revolução industrial, reforçando o nosso conteúdo, alguns acontecimentos importantes que aconteceu nesse período de 1930, 1954, 1941 e na próxima aula nós vamos dar continuidade. E até a próxima aula.